Olá, meus amigos e minhas amigas que estão aí assistindo esse vídeo. Sou Rafael Barreto, professor de Direito Constitucional, e nesse encontro, Joga na Tela, eu vou comentar para vocês o informativo de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de número 956. Estou de volta, não sei se é do seu conhecimento. Toda semana o Supremo Tribunal Federal divulga o informativo de jurisprudência contendo um resumo dos casos julgados pela Corte na semana anterior. E aí eu tenho um projeto de comentários detalhados aos informativos para facilitar a compreensão daqueles que precisam acompanhar os informativos. Se você que está me assistindo precisa se manter atualizado com o direito constitucional, é fundamental acompanhar os informativos. Quem se prepara para concurso público, é imprescindível acompanhar os informativos. E se você chegou agora, não conhecia o projeto, que bom que você está aqui, espero que goste, e te convido para assistir todas as aulas anteriores que estão aí à sua disposição. Para cada informativo de 2019 tem uma aula, tem a retrospectiva de 2018 e tem também a retrospectiva de 2017. Tudo isso você pode acessar no meu site pessoal, vai aparecer aqui embaixo, que é o www.rafaelbarreto.com.br. Vai lá e no menu você vai clicar em Informativos do STF e vai ter tudo à sua disposição. Vamos na tela com o informativo 956. Informativo relativamente pequeno, né? Tem aqui, ó, o plenário retomou o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra dispositivos das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral que estabelecem a sanção de suspensão automática do registro ou anotação de órgão partidário estadual ou municipal por falta de prestação de contas. Estou de volta. E antes de adentrar no mérito da discussão, trazer para vocês alguns destaques. Primeiro, o entendimento consolidado de que o Tribunal Superior Eleitoral pode editar resoluções regulamentando a legislação eleitoral. É uma interpretação que se faz a partir da Constituição, mas principalmente a partir de previsão na legislação eleitoral, no Código Eleitoral e também na Lei das Eleições. E isso é muito singular, por quê? Porque, de uma maneira geral, a função de regulamentar a aplicação das leis é desempenhada pelo Poder Executivo. É o Poder Executivo quem exerce essa função de regulamentação da aplicação das leis. Só que em matéria eleitoral, o sistema jurídico ele trouxe essa atribuição para o Tribunal Superior Eleitoral. E por quê? É porque, querendo ou não, o Poder Executivo ele é um poder político, ele participa da disputa política. Já imaginou o presidente da República regulamentando a aplicação da lei eleitoral quando ele é eventualmente sujeito ativo do processo eleitoral? E aí o sistema trouxe para o Poder Judiciário essa função de regulamentar a aplicação da lei eleitoral. E aí, no cumprimento dessa função, é que vem as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, e é muito comum discussões sobre o teor das resoluções do TSE, porque muitas vezes se identifica que, ao invés de regulamentar a aplicação da lei, o TSE terminou contrariando o que estava na lei, indo além do que a lei permite, e aí exorbitando da função regulamentar, para atuar como se legislador fosse, o que é inconstitucional, viola o princípio da reserva legal. E é plenamente cabível o ajuizamento de ADIM para impugnar as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, alegando principalmente, mas não apenas, violação da reserva legal. No mérito da discussão que se enfrenta aqui, nós temos o dever partidário de prestação de contas. E aí eu quero lembrar a vocês que a Constituição, vamos jogar a Constituição na tela, quando trata dos partidos políticos, no artigo 17, impõe aos partidos o dever de prestação de contas à Justiça Eleitoral. Estou de volta com vocês. E aí a lei dos partidos políticos disciplina esse dever de prestação de contas e prevê punições para o partido que não faz prestação de contas. Tem lá, o partido que não faz prestação de contas fica sem receber repasse de cotas do fundo partidário, as contas não prestadas devem ser apuradas. Vamos na tela com o informativo, o que é que a gente tem nessas resoluções? As resoluções estabelecem a punição de suspensão automática do registro
do órgão partidário estadual ou municipal por falta de prestação de contas. Quer dizer, se não houver a prestação de contas do diretório municipal ou do diretório estadual, ele estará automaticamente com o registro suspenso. E aí tem uma discussão para saber se isso não viola o devido processo legal. O ministro Alexandre de Moraes acompanhou o voto proferido pelo relator, e o ministro relator, gente, é o ministro Gilmar Mendes, no sentido de que não se pode aplicar esta punição automaticamente. Haveria necessidade de instaurar um procedimento próprio assegurado o contraditório e ampla defesa. Daqui, necessidade de instauração de um procedimento próprio para aplicação pela Justiça Eleitoral da sanção de suspensão, assegurado o contraditório e ampla defesa. Estou de volta. O ministro Gilmar trouxe no voto relator, e o ministro Alexandre aqui acompanha no seguinte sentido: olha, se o diretório não efetuar a prestação de contas, está irregular, mas você não pode de imediato aplicar a ele a suspensão do registro partidário. Não. Tem que instaurar um procedimento para aplicar a pena. Não pode se aplicar uma punição sem um devido processo legal. Vamos aguardar o entendimento do colegiado, mas eu particularmente me inclino nessa linha. Vamos voltar no informativo. O ministro Edson Fachin julgou improcedente, entendeu que seria possível sim, né, a sanção de suspensão de registro a quem não fez a prestação de contas, né? Bom, vamos caminhar. Aqui o plenário iniciou o julgamento de ações cíveis originárias, em que se discute se o Banco Central do Brasil possui responsabilidade por débitos atribuídos ao Estado de Rondônia, decorrente de resultado operacional e demais obrigações assumidas pelo Banco do Estado de Rondônia e a Rondônia Crédito Imobiliário durante o período de vigência do regime de administração especial temporária, nesse período aí indicado. E aí, na ação civil originária, é proposta também, em face da União. Estou de volta com vocês, eu não vou entrar no mérito não, eu quero trazer uma questão processual, que é muito importante a gente ter atenção, que é a seguinte: nós temos uma ação civil originária diretamente no Supremo Tribunal Federal. A priori, uma ação civil originária é juízo de primeiro grau. Por que que está no Supremo? Porque há aí um conflito federativo. Vou pegar a Constituição, jogar na tela. Artigo 102, inciso 1. Compete ao Supremo processar e julgar originariamente. Quando a gente chegar aqui na linha N, a linha F, causas e conflitos entre a União e os Estados. A União e o Distrito Federal, entre uns e outros, estou de volta. Nesse caso, nós temos uma ação que traz um conflito entre o Estado de Rondônia e a União. A gente está discutindo responsabilidade, não é, do Banco Central, responsabilidade da União, por débitos que seriam do Estado de Rondônia, de entidade bancária do Estado de Rondônia. Então, há um conflito entre Estado e União. Se entende que tem aí um conflito de potencial federativo, é firmada a competência originária do Supremo Tribunal Federal. Vamos voltar na tela. Execução provisória da pena e trânsito em julgado. O plenário iniciou o julgamento das ações declaratórias em que se debate o artigo 283 do Código de Processo Penal. Estou de volta. Aqui é o tema divulgado na mídia como prisão em segunda instância, né? Eu vou aguardar para me pronunciar quando da conclusão do julgamento, que certamente será um dos mais importantes julgamentos do Supremo ao longo do ano de 2019. Inclusive, quando, ao final do ano, o Supremo concluir as suas atividades, que eu for preparar a aula com a retrospectiva de 2019, creio que esse vai ser um dos mais importantes, talvez até o primeiro caso que eu venha comentar na retrospectiva. Vamos aguardar, né, a conclusão para enfrentar o tema. Joga na tela. Direito administrativo, ato administrativo, no exercício do seu poder de autotutela, poderá a administração pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da aeronáutica com fundamento na portaria número tal, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando o seu anistiado em procedimento administrativo,
devido ao processo legal e a não devolução das verbas já recebidas. E aí o Supremo concluiu, estou de volta, um julgamento que no informativo anterior eu cheguei até a comentar, né, que estava em andamento, que eu ia aguardar a conclusão. Aqui a questão é a seguinte: foi concedida a condição de anistiado político a uma determinada pessoa. A Constituição, lá no ADCT, né, no artigo 8º do ADCT, ele trata dessa situação da anistia política. São pessoas que, durante o regime militar, foram objeto de perseguição e que a Constituição trouxe a previsão da situação de anistia, com restauração de direitos, até mesmo benefícios indenizatórios. Jogo a DCT na tela. É concedida anistia aos que, no período tal, até a data de promulgação da Constituição, foram atingidas em decorrência de motivação exclusivamente política. Aí vem asseguradas promoções, restauração dos direitos, aí vai ter efeitos financeiros, não é? Vai ter aqui os cidadãos que ficaram impedidos de exercer a atividade profissional, vão ter uma reparação de natureza econômica. Estou de volta. Então, tem casos de aplicação desse dispositivo aí na vida real, pessoas que realmente se beneficiaram dessa previsão constitucional, receberam indenizações. E a questão de fundo aqui era se poderia o Estado rever uma portaria que concedeu a condição de anistiado a uma pessoa. E por que que tinha essa discussão? Porque já tinham mais de 5 anos do fato, e aí era o debate em torno da autotutela e do prazo decadencial de 5 anos da Lei de Processo Administrativo Federal, né, que prevê que é de 5 anos o prazo para o exercício da autotutela, ressalvado quando houver má-fé por parte do beneficiário do ato. E o Supremo ele vai acrescentar aqui, ressalvada também a hipótese de inconstitucionalidade. Nesse caso específico, o Supremo entendeu que havia uma inconstitucionalidade na concessão da anistia que foi feita e que, portanto, a qualquer tempo poderia a administração rever a concessão da anistia, como aconteceu. Vamos na tela, está aqui. A Corte concluiu que o ato de concessão da anistia, nesse caso, malfere a Constituição, por não se amolda a hipótese do artigo 8º do ADCT. Aí registrou que a jurisprudência da Corte é no sentido de que o poder-dever de autotutela autoriza a administração a proceder à revisão da condição de anistiado político, não havendo que se falar em desrespeito ao princípio da segurança jurídica ou direito líquido e certo. Nem mesmo lapso temporal de 5 anos é causa impeditiva para inibir a administração de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final autoriza a sua anulação a qualquer tempo, uma vez demonstrada a má-fé. E a gente vai acrescentar isso aqui agora, situação de flagrante inconstitucionalidade. Ademais, situação de flagrante inconstitucionalidade não deve ser consolidada pelo transcurso do prazo decadencial, sob pena de subversão das determinações incertas na Constituição. E aí eu destaquei em vermelho porque eu gostei dessa expressão. Não pode haver uso capião de constitucionalidade. Estou de volta, gostei da expressão. Gente, a inconstitucionalidade ela não se convalida pelo decurso do prazo, não há uso capião de constitucionalidade. Gostei da expressão. E não vou me surpreender se eventualmente numa prova de concurso público aparecer, tá? Olha, no exercício do poder de autotutela, não há de se falar de uso capião de constitucionalidade. Não vou estranhar se aparecer em concurso público a expressão. Joga na tela. Aqui é a conclusão. O ato que declarou recorrido anistiado político não é passível de convalidação pelo tempo, dada a sua manifesta inconstitucionalidade, uma vez que viola frontalmente o artigo 8º da ADCT. Estou de volta com você. E aí vem o desdobramento, que é o seguinte: e eventuais benefícios que ele já tenha recebido, ele tem que devolver? Se ele recebeu de boa fé, não. Há entendimento consolidado também do Supremo que aquilo que se recebe de boa fé não se tem a obrigação de devolver, ok? Vamos na tela com o informativo. O informativo é muito curto, ele acaba por aí realmente. Estou de volta. O que é que a gente viu no informativo 956, gente? O Supremo avançou na discussão sobre a resolução do TSE que impõe a sanção automática de registro partidário para o partido que não presta contas.
A gente viu a competência do Supremo para julgar conflito entre União e Estado, conflito federativo. A gente destacou que a autotutela da administração ela pode ser exercida depois de 5 anos, no caso de uma inconstitucionalidade, porque não há uso capião de constitucionalidade, ok? Queridos, 956 é isso. Eu queria pedir àqueles que estão aqui nesse momento, que não estão ainda inscritos no meu canal, que se inscrevam. Vamos aí se inscrever no canal, ativar o sininho, para acompanhar não apenas as aulas de informativos, mas tudo que eu divulgo aqui no meu canal também. Queria convidar todos vocês para a semana que vem a gente se encontrar para debater o informativo 957. E queria também pedir a todos vocês que, se possível, compartilhassem o projeto com todo mundo que vocês conhecem, que está estudando e que precisa aprender direito constitucional. Gente, eu desenvolvo essas aulas de informativos há muito tempo. Eu criei o projeto em 2007. Desenvolvi ele durante anos, em diversos cantos do Brasil, e precisei parar por um tempo, recentemente que eu retomei. E esse projeto, ele ajudou muita gente a evoluir no direito constitucional, a conseguir aprovação em concurso público, e eu retomei o projeto justamente nesse intuito de poder ajudar as pessoas que precisam acompanhar a jurisprudência do Supremo. Eu digo a todo mundo, o professor é missionário. Eu não sou professor por mérito próprio, é dom de Deus, e dom é missão, é serviço. Então, com essas aulas de informativos, eu posso estar ajudando pessoas a avançar nos estudos. O que eu te peço é que me ajude. Basta que você compartilhe com as pessoas. Você gostou da aula? Foi bacana? Compartilha. Avisa todo mundo, vem participar, não é? Para a gente estar podendo alcançar mais pessoas no projeto. Bacana? No mais é isso, gente. Espero vê-los novamente na próxima semana, no informativo 957. Muito obrigado por terem dedicado o tempo para estar aqui me escutando. Que Deus abençoe vocês, que vocês tomem posse da graça de Deus. Não deixem a graça passar. Valeu!